Seja bem-vindo a mais um TV Imóveis. A falta de iluminação de emergência, de ventilação adequada e uso de extintores são alguns dos itens que devem estar em dia para se obter o laudo de vistoria. Ao meu lado, o engenheiro Gessé Correia, que vai nos dar todos os detalhes para conseguir esse laudo de vistoria com sucesso. Gessé, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Eu que agradeço. Quais os itens são indispensáveis para se obter o laudo de vistoria? Então, para cada tipo de edificação, existem as medidas de segurança necessárias que devem ser aplicadas. Por exemplo, hoje em dia, no caso de edificações comerciais, basicamente extintores, o tipo de extintor que deve ser utilizado, a parte de iluminação de emergência, saídas de emergência, né? São itens mais simples e que muitas vezes em algumas edificações e comércios deixam a desejar. Entendi. Tem algum outro ponto que seja uma dúvida frequente das pessoas que querem fazer o laudo? Geralmente, a maioria das dúvidas que as pessoas têm é com relação ao tipo de equipamento que deve ser utilizado e se realmente a edificação dele necessita de um laudo, um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o AVCB, ou não. Gessé, qualquer tipo de comércio, condomínio tem que ter o laudo de vistoria? Sim, só não é necessário nos condomínios, no caso de condomínios horizontais, né, que eles não possuam dentro dos condomínios salões de festas, salão de aula fitness, esse tipo de coisa. Certo. E casas térreas unifamiliares, no caso casas assobradadas e térreas não tem necessidade. Existe uma metragem adequada que a partir daquela metragem passa a ter o laudo de vistoria? Sim, na verdade a metragem já se aplica ao tipo de projeto que você vai aplicar. No caso, uma edificação menor do que 750 metros quadrados, você utiliza o projeto simplificado, né, que ele tem alguns itens críticos, só que é menos rigoroso que um projeto técnico, que é indicado para edificações com projetos acima de 750 metros. Entendi. E qual seria esse projeto simplificado? Quais os itens que ele pede? Então, geralmente o projeto simplificado ele pede uma RT, no caso que é a anotação de responsabilidade técnica, sobre as medidas de segurança contra incêndio. O que são essas medidas de segurança contra incêndio? É a parte de tipo de extintores, localização de extintores, iluminação de emergência, sinalização de emergência e, para alguns casos, é necessário ter uma brigada de incêndio ou não. Entendi. E para adquirir este laudo, é um processo muito burocrático, como as pessoas pensam? Como funciona? Sim, o processo ele é um pouco burocrático e ele deve ser solicitado a uma pessoa que é habilitada para fazer esse tipo de trabalho. No caso, um engenheiro credenciado pelo CREA, que possui seu registro ativo, porque ele vai ser necessário que as RTs que ele vai emitir, no caso de uma inspeção de instalação elétrica, uma inspeção de sistema de para-raio, uma inspeção de tipos de acabamento da edificação, ele deve ser qualificado para fazer aquele tipo de avaliação. Sim, até mesmo por questão de segurança, né? Exatamente. E a RT, na verdade, é um documento que certifica que o engenheiro habilitado ele fez aquela avaliação. Mas uma coisa que acontece muito de pessoas que procuram a empresa para fazer esse tipo de trabalho, eles querem quanto custa a sua RT. E, na verdade, a RT é um documento que ele é só emitido no final do processo. Sim. Então, anteriormente você tem que fazer um laudo, tem que fazer uma avaliação, né? E mediante essa avaliação que você fez, se a edificação ela está de acordo ou é necessário fazer algum tipo de adequação. Após a adequação que você emite essa RT. Entendi. E existe um prazo de validade? Ela também tem que ser renovada de tempo em tempo? Então, o AVCB, ele é um documento que existe um prazo de validade. E assim, para cada tipo de edificação, ele tem um prazo. Por exemplo, ele pode variar de 1, 2, 3 ou até 5 anos. No caso de um ano, as edificações de reunião de público, por exemplo, uma casa noturna, bares, restaurantes que têm banda ao vivo, que tem movimentação, é 1 ano. Agora, por exemplo, igrejas, templos, o prazo de validade é de 3 anos, né? E agora para condomínios residenciais, no caso de edificações até 60 metros de altura, o prazo de validade é de 5 anos. Muitas pessoas, elas acabam se preocupando com o laudo de vistoria apenas quando
Acontece a fiscalização e acaba deixando para resolver tudo no último momento. Só que acaba saindo mais caro, não é? Correto. Realmente, então, quando a pessoa está despreocupada e deixa para fazer esse laudo apenas quando ela recebe algum tipo de notificação, realmente fica mais caro. Porque tem todo um processo. Só que todo esse processo tem um custo. Mesmo o projeto ele tem um custo para fazer todo o procedimento. E a parte das RTs também. Cada tipo de inspeção é feita por um engenheiro habilitado. E outro ponto é a questão de multa. Caso ele não esteja em dia, existe multa também? Existem órgãos que fiscalizam e, primeiramente, ele emite uma notificação. A notificação ela tem um prazo de 30 dias. Né? 30 dias para você emitir o AVCB e apresentar. Então, se você não começou um processo, você não vai ter em 30 dias. Né? Aí é aplicada uma multa. E aplicando a multa, se você não emitir o AVCB, nesse período mesmo com a multa, é passivo de interdições até cassação de alvará do funcionamento. E até processos jurídicos no caso também. Fica um pouco mais delicada a situação. Sim, sem dúvida. Bem, Gessé, eu gostaria muito de agradecer a sua visita aqui ao TV Imóveis. Eu que agradeço, muito obrigado.